Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais uma palestra online. Quero agradecer imensamente a vocês que têm nos acompanhado nas nossas atividades online, nas nossas atividades presenciais. Muito obrigado realmente pelo carinho de todos vocês. Lembrando que as nossas palestras são transmitidas aí pelo nosso canal no YouTube, pela nossa página no Facebook, além do nosso site jefasorocaba.com, onde estão lá todas as palestras que a gente já fez, tanto as palestras online como também as palestras presenciais. Vamos iniciar então aqui fazendo a nossa prece de abertura. Mais uma vez agradecendo a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos amigos espirituais aqui da nossa casa, para que estejam presentes mais uma vez, abençoando e iluminando a cada um dos irmãos que aqui se encontram, nos assistindo no momento em que a palestra está indo ao ar. Aqueles que forem assistir num outro momento, que também recebam o auxílio e o amparo da espiritualidade amiga. Pedindo também a esses amigos queridos que envolvam a nossa amiga Celina Sobral, nossa companheira querida, que destinou o seu tempo aqui para falar com a gente, para fazer mais uma palestra para o Jefa Sorocaba. Que ela seja envolvida, que ela seja intuída, sempre nos trazer as melhores informações, o melhor do conhecimento espírita para cada um de nós. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, passar aqui os nossos recadinhos, rapidamente para o pessoal que está nos acompanhando pela primeira vez ou que esteja acompanhando aqui as nossas atividades recentemente. Aqui todas as nossas atividades do Jefa Sorocaba. Terças-feiras o nosso programa Estudando Marcel Benedetti vai ao ar às 8 horas da noite no nosso canal no YouTube. Quarta-feira tem o Evangelho no Jefa às 9 horas da noite, também pelo canal no YouTube. E esse Evangelho no Jefa serve para complementar o trabalho de vibrações à distância, um trabalho que nós sempre fizemos aqui no Jefa. Então, quem quiser mandar o nome do seu animalzinho para o tratamento à distância, aproveita e já faz o Evangelho na quarta-feira às 9 horas da noite. Quinta-feira temos atividade presencial lá no nosso centro, a partir das 5 horas da tarde. Tem o atendimento fraterno, tem o passe, tem o reiki, tem a cromoterapia. Não precisa agendar, é só chegar e ser atendido. Às 7 da noite temos a palestra presencial. Lembrando que as palestras são gravadas, quem não tem condições de ir no centro pode assistir depois, na semana seguinte, a palestra é exibida presencialmente, ela é exibida daí no nosso canal no YouTube. As nossas palestras online, como todos já sabem, estão sendo feitas agora aos domingos de manhã, então às 10 horas da manhã no domingo, sempre tem uma palestra online e inédita para vocês. Aqui é a nossa relação de palestras deste mês de outubro e o nosso trabalho dos animais, sempre no primeiro e terceiro domingo do mês. Este mês de outubro, por conta das eleições, nós não fizemos o trabalho do último dia 6 de outubro, ou seja, domingo passado. Então, domingo que vem, dia 20 de outubro, nós teremos o nosso trabalho presencial, esse mês de outubro, apenas um trabalho. E o agendamento, precisa ser feito o agendamento, está lá aberto no nosso site, jefasorocaba.com. No dia do nosso trabalho tem a cantina e o bazar do Jefa, com produtos à venda, doces, salgados, tem os livros com a temática dos animais, as obras básicas da doutrina espírita. Quem quiser adquirir algum livro pode conversar com a gente ali no dia do trabalho. E quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, agradecemos de coração. Toda ajuda é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter o nosso centro funcionando. E sempre faço questão aqui de agradecer a todos que têm nos ajudado, todos que têm contribuído de uma forma ou de outra aqui com o Jefa Sorocaba. Muito obrigado realmente. Essa ajuda é sempre muito bem-vinda e muito necessária para a gente poder manter o nosso centro funcionando. Vou colocar aqui na tela a nossa companheira querida Celina Sobral, comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio, sempre está aqui presente fazendo as palestras online para a gente. Celina, mais uma vez, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente e seja mais uma vez bem-vinda ao Jefa, Celina. Olá, Wilson, querido, que amigo querido que eu sinto falta de não estar mais perto. Estamos um pouquinho distante fisicamente, mas muito junto no coração, na amizade. Eu saúdo a todos que estão conosco, que estão nos acompanhando, os que vão nos ouvir depois também, que sejam todos muito abraçados carinhosamente pela nossa amizade, pela nossa emanação de energia e de gratidão. Gratidão a você, gratidão à casa, gratidão a todos que estão ligados a nós. Deixa eu abrir meu microfone, senão o pessoal não vai me ouvir. Nós é que agradecemos, Celina. Celina é uma pessoa extremamente ocupada, faz 2, 3 palestras por dia, às vezes, vai em vários lugares, só não tem o dom da ubiquidade ainda, mas logo ela consegue também. E gentilmente atendeu o nosso convite aqui para fazer a palestra de hoje. Bom, Celina, um tema muito oportuno que você escolheu, o pessoal viu aí na legenda, embaixo aí, o tema escolhido, os bons espíritas.
E eu te faço uma pergunta, Celina. Nós realmente somos bons porque a gente tem conhecimento, mas a gente utiliza desse conhecimento para nos tornarmos pessoas boas? Pois é, será que utilizamos? Ó, o Evangelho segundo o Espiritismo fala assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações. Bom, a gente está fazendo um esforço, né, Will? A gente está tentando, pelo menos, nos tornarmos seres humanos melhores, estamos querendo o autoconhecimento, buscar dentro de cada um de nós aquilo que a gente precisa colocar remédio, aquilo que a gente precisa modificar. Eu acredito que quando a gente se prontifica a buscar um conhecimento para a nossa transformação, para a nossa melhoria, já é um primeiro passo. Então, precisamos ver dentro de cada um de nós qual é a nossa posição atual, o que é que a gente já pode fazer bem diferente, sentir, pensar diferente para poder agir de outra forma. Então, realmente, mexer nessa condição moral é uma necessidade que urge para cada um de nós encarnados aqui na Terra e até mesmo os desencarnados que nos acompanham, não é, Will? Pois é. Eu costumo falar em palestras, Celina, e acredito que você há de concordar comigo, que o espiritismo não é a melhor, não é a única religião, não é a melhor das religiões, mas é um dos caminhos que nos levam ao autoconhecimento, nos traz informações preciosíssimas para a nossa evolução e, consequentemente, ser espírita não significa ser melhor do que ninguém. Mas eu tenho comigo que nós espíritas temos uma pequena, responsabilidade a mais em relação aos nossos outros companheiros, católicos, evangélicos, enfim. Porque nós temos, como eu disse, o conhecimento à nossa disposição. Kardec nos recomendou o bom senso, a fé raciocinada e uma série de instruções para que a gente pudesse se melhorar e utilizar desse conhecimento no dia a dia. Porque ser espírita não é só ir na casa espírita, não é só frequentar ali a palestra pública, depois receber a fluidoterapia, ou passar no atendimento fraterno, ou fazer tratamento espiritual. Ser espírita, quem realmente se diz espírita, tem que sair da casa espírita, da porta do centro espírita para fora e tentar colocar um pouquinho daquilo que aprendeu ali em prática, porque senão a pessoa está ali só de corpo presente e não absorveu, não conseguiu entender nada do que foi falado ali. Então, você concorda comigo que ser espírita vai muito além de frequentar uma casa espírita, de participar de atividades, seja elas quais forem? É mais difícil ser espírita fora da casa espírita, Celina? Exatamente, principalmente na família, né? Porque é exatamente com os familiares que estão ali pertinho de nós, que nós conhecemos mais a fundo e que nos conhecem mais a fundo, que a gente vê se a gente está digerindo, aprendendo o espiritismo. Porque Jerônimo Mendonça falava que a gente não devia ser vaso de salão, que é aquela criatura que fica enfeitando o salão, assistindo palestra, recebendo passe, e depois, na hora que a gente é testado a fazer alguma coisa do aprendizado do Espiritismo, do Evangelho, dos ensinamentos de Jesus, aí a pessoa não passa, nós muitas vezes não passamos nos testes, nem não tiramos a nota mínima necessária. Então, é bem isso. Será que a gente não está deixando muito conhecimento só na mente, só na cabeça e não está descendo para o coração para poder ter a atitude correta? Lógico que não é fácil, ninguém está falando que a gente tem que ser santo de uma hora para outra, ser perfeito, mudar toda a sua condição atual, e Deus tem toda a paciência do mundo com a gente. Mas é que nem você falou, tentarmos, irmos tentando, irmos fazendo um esforço, que nem também o Evangelho falou, para domar as nossas más inclinações, as nossas más tendências, nossa, já é considerado muito pelo plano espiritual superior e por Deus, porque é aquela força positiva, é aquela lei da atração que a gente querendo fazer o melhor, tendo a intenção mesmo, o universo conspira a nosso favor. E aí inclui os nossos mentores, os mentores de luz, e o governador do nosso orbe, que quer e espera a nossa mudança para melhor, para que todos possam seguir a sua caminhada, evoluir, chegar mais rápido a essa condição moral necessária para a nossa felicidade, para a diminuição das nossas dores e para também podermos cada vez mais auxiliarmos aqueles que precisam de nós,
aqueles que pedem, aqueles que procuram, aqueles que não pedem e que não procuram, mas que a gente precisa entender e saber sentir através do olhar, da energia emanada, se precisam de um auxílio, de uma caridade de nossa parte. Pois é, a caridade a gente sabe que é um dos pilares, né, do espiritismo, um dos pilares do cristianismo, né, de uma forma geral. E quando a gente fala em caridade, né, você tocou num assunto muito importante, a caridade não é apenas tirar um dinheiro do bolso e dar para alguém. Ao ser, por exemplo, um trabalhador, um tarefeiro espírita, a gente tem uma responsabilidade muito grande ali dentro da casa espírita, que é de acolher a pessoa com carinho, com amor, sem julgamentos. No nosso caso especificamente aqui do Jefa, nós recebemos pessoas com os seus animaizinhos e muitas vezes, você tocou também no assunto da família, muitas vezes dentro da família as pessoas são intolerantes com aqueles que gostam de animaizinhos, com aqueles que muitas vezes choram por conta de um animalzinho que desencarnou, por conta de um animalzinho que está doente. Então, dentro da família não são compreendidos. E a casa espírita, um trabalho como o nosso, por exemplo, e que é feito em outros centros espíritas também, tem essa peculiaridade de atender as pessoas com carinho, com amor, ou seja, praticar a caridade da forma mais pura, da forma mais simples possível, e para que a pessoa saia dali melhor. Porque não adianta nada a pessoa procurar uma ajuda numa casa espírita e sair de lá, sabe, como a gente brinca, sair de lá mais carregado que quando chegou. A gente tem que proporcionar às pessoas o melhor possível para que elas voltem melhores para suas casas. E aí eu te pergunto, você como tarefeira espírita também, palestrante, também faz parte aí da FEAL, da Rede Boa Nova de Rádio, os companheiros espíritas, os coleguinhas espíritas, como eu gosto de brincar muito com a Ivani, eles estão realmente preparados, independente de ser trabalho com animais ou só humanos? Na sua opinião, você acha que os trabalhadores, os tarefeiros espíritas, estão realmente preparados, Celina, para prestar caridade, para ajudar as pessoas que procuram uma casa espírita? Porque eu já ouvi tantos relatos absurdos de pessoas que foram no centro espírita e saíram de lá piores, e não porque a doutrina é falha, não porque o centro espírita é falho, mas por culpa ou por talvez uma má informação, uma má preparação dos tarefeiros das casas espíritas. Como é que você que percorre tantas casas aí, como é que você vê essa situação, Celina? Ainda bem que nós temos esse bate-papo aqui em família, e a casa, né, o Jefa nos dá a oportunidade de colocarmos nossas opiniões, e muitas vezes o que vemos por aí. É lógico que o nosso intuito não é aqui apontar o dedo, nem julgar nada, nem ninguém, que fique bem claro isso. Nós estamos trazendo uma conversa para reflexão, para que quem estiver conosco também coloque como é a sua forma de pensar, e a gente começa a analisar certas coisas, até mesmo por conta de nós mesmos, porque muitas vezes a gente vê no outro aquilo que está em nós, isso não é nem espiritismo, está na psicologia, está na forma do autoconhecimento, trazer para a gente algumas coisas que a gente precisa mudar. Então, a gente vê que nós mesmos, assim como muitos que querem ser e se tornar bons espíritas, ainda precisamos de tanto estudo, de tanto aprendizado, porque é o estudo que nos traz conhecimento e melhoria para entendermos e aceitarmos certas situações. Muitas vezes, trabalhadores de uma casa que vão em outras, ou então outros que estão indo pela primeira vez, chegam para a gente no final de uma palestra, no final de uma aula, e até muitas vezes em eventos que participamos, e se queixam dos espíritas, porque hoje a gente vê que tem muitas pessoas de outras crendices, de outras religiosidades, que vão assistir uma palestra, vão até mesmo como convidados de um espírita, e têm a sua opinião, de acordo também, muitas vezes, da forma que são tratados. Então, o que o Wilson está falando para a gente aqui é uma grande reflexão que deve ser levada em consideração. Será que os trabalhadores, no geral, estão cumprindo com o que o Evangelho pede, no seu mínimo necessário para nos tornarmos realmente cristãos, nos tornarmos espíritas de uma forma mais profunda no conhecimento e na atuação do sentimento, das atitudes, porque uma pessoa que vai pela primeira vez numa casa espírita e, de repente, não tem o mínimo de atenção, não tem o mínimo de carinho, não tem o mínimo de cuidado, é o que o Wilson falou, não vai voltar.
Ou vai dizer, nossa, é isso o espiritismo? Vocês falam tanto de caridade, de amor, e não tem, às vezes, a atenção necessária para alguém que está chegando. Não estamos recriminando nem apontando o dedo, mas é para a gente ver que, às vezes, a nossa atitude precisa ser repensada e colocada de outra forma. É muito importante. Geralmente, as pessoas que vão procurar a casa espírita são pessoas que estão, pela primeira vez, num sofrimento, numa dor tamanha, ou então já foram em várias religiões e não tiveram resposta para aquilo que precisavam. Tanto que muitos que estão hoje já dizem, eu já fui de tudo quanto é religião, e o Espiritismo que está me respondendo certas coisas que eu tinha dúvida, que está devagarinho trazendo consolo para as minhas dores. Então, que a gente possa ficar atento a essa situação que o está colocando aqui. Estamos dando o nosso melhor como bons espíritas, estamos cuidando carinhosamente, nos importando daquele que está chegando pela primeira vez, daquele que está buscando um auxílio ou um conhecimento diferenciado, através mesmo das nossas atitudes, porque muitas pessoas que nunca vão ler o Evangelho vão colocar as nossas atitudes, o nosso relacionamento com eles, como o único Evangelho lido. Então, olha a nossa responsabilidade como conhecedores mínimos de algumas coisas do Espiritismo, dos ensinamentos de Jesus, para darmos ao outro aquilo que gostaríamos de receber, para sermos mais humanos, para sermos mais empáticos, para sermos realmente mais espíritas. Porque é muito triste a gente chegar numa casa, e a gente sabe que até tem essas experiências, acredito que o Wilson também, de chegarmos em casas pela primeira vez e, de repente, nem falarem com a gente, nem receberem, e a gente vai lá prestar um serviço, lógico que é para o bem nosso, isso daí é acréscimo para a gente, quando vai fazer uma palestra, quando vai fazer um trabalho ou um auxílio. Mas vale a pena abrirmos, né, esse parêntese aí em relação aos tratamentos que são dirigidos às pessoas que vão, pelo menos pela primeira vez. Lógico, tem hora que as pessoas estão com muito trabalho, ou até mesmo aqueles que estão na recepção, para os que vão pela primeira vez, não estão nos seus melhores dias, entendemos, mas a gente precisa ver, às vezes, esse esforço que temos que fazer conosco e deixar a tristeza, o problema de lado, naquela hora que estamos nos doando para uma tarefa, porque é nessa hora, que a gente sabe também pelos estudos, que os nossos problemas são aliviados, que os nossos problemas, muitas vezes, são resolvidos, as nossas dores curadas, às vezes situações do nosso corpo físico, da nossa mente, do nosso psicológico curados pela doação de amor, de carinho que estamos entregando para o outro que vai nos procurar numa casa espírita, e principalmente naquela que a gente é voluntário e que a gente é tarefeiro, né? Pois é, a gente precisa ter essa. Acho que todos nós que somos tarefeiros, somos trabalhadores espíritas, eu acho que a gente precisa ter essa consciência. E eu gosto muito de usar, eu particularmente gosto muito do filme do Kardec. E aliás, esse mês de outubro, né, a gente celebra aí o aniversário de Kardec. E toda vez que eu assisto o filme, eu sempre gosto de assistir filme mais de uma vez, que você sempre pega um detalhe que às vezes passou desapercebido nas outras vezes, a dedicação, o carinho, o amor que ele tinha pela doutrina. E ele teve muitas dificuldades. Ele tinha também os seus problemas, também sofreu perseguições, assim como Chico Xavier, como outros grandes pilares do espiritismo. Mas o Kardec, especificamente, ele não desistiu da sua tarefa. Ele foi firme, foi perseverante, foi até o fim, né, dedicou a sua vida a essa causa nobre. E se hoje nós estamos aqui fazendo uma live falando de espiritismo, nós devemos isso a Kardec. Nós temos que ter um sentimento de gratidão profundo pelo nosso mestre lyonês. Não é colocá-lo num pedestal, fazer Ave Marias e Pai Nossos da vida para ele, não é isso. Mas ter o sentimento de gratidão por tudo que ele nos deixou. E essa semana, Celina, eu ia fazer a palestra no Centro Espírita e eu levei um tombo aqui. Nesse ambiente onde eu estou aqui, tem uma escada, cara, a qual eu levei um tombo no dia da palestra. E eu estava com muita dor aquele dia. E passou pela minha cabeça não ir fazer a palestra. Mas isso já era 4 horas da tarde, a palestra era às 8 da noite. Falei, puxa vida, eu vou ligar para a pessoa que agendou comigo, desmarcando, porque, lógico, era uma dor suportável. Se eu tivesse quebrado alguma coisa, lógico que iria cuidar da minha saúde. Mas passou pela minha cabeça não ir.
Falei, não, vou deitar aqui um pouquinho, vou ficar quietinho aqui, quem sabe até a hora da palestra melhore. Aí eu liguei a televisão, estava passando o filme As Mães de Chico Xavier. E, curiosamente, ou coincidentemente, entre aspas, eu liguei bem na hora em que o Chico estava na casa dele e uma senhora que, acho que era uma secretária dele, né? Ele tinha passado mal à noite, tossindo. E aí a secretária dele falou, Chico, não vá hoje no centro, né? Ele falou, não, eu tenho que ir, eu tenho que trabalhar, em respeito às pessoas que vão lá. Em respeito às pessoas que vão lá buscar ajuda, né? E o filme, né, As Mães de Chico Xavier, é um filme belíssimo, né? Que retrata a história das mães que foram buscar psicografias, né? Enfim. E aí eu parei e pensei, falei, puxa vida, estou com dor, mas a minha dor é infinitamente menor que, por exemplo, as dores físicas que o Chico tinha e nem por isso ele deixou de trabalhar. E muitos companheiros, né, Celina, você também deve ter presenciado cenas como essa, quantos e quantos companheiros, às vezes pelos motivos mais banais e absurdos, hoje eu não vou. Não fui porque tinha, sei lá, uma festa para ir, tinha alguma coisa para ir. E a pessoa sabia que naquele dia tinha o trabalho voluntário no centro espírita. Ou seja, as prioridades nem sempre são, né, das mais espirituais possíveis, né? Mas assim, acho que o que eu gostaria de ouvir da sua opinião é como a gente pode, da melhor forma possível, da forma mais caridosa possível, conscientizar os nossos companheiros espíritas de todas as casas, não só das casas que a gente frequenta, mas das casas que a gente vai trabalhar, que a gente vai fazer uma palestra, por exemplo, que a gente vai visitar, por exemplo, e que muitas vezes a gente percebe ali uma certa falta de cuidado com as pessoas que vão até lá. Como é que a gente pode, da forma mais carinhosa possível, tentar conscientizar as pessoas nesse sentido, Celina? Utilizando, por exemplo, os bons exemplos de Allan Kardec e de Chico Xavier. Não é uma situação fácil porque a gente não consegue mudar ninguém. E como nós sempre falamos, o buscar o conhecimento, o estudo, é que nos transforma, porque a falta de conhecimento nos leva muitas vezes a pisarmos na bola de formas berrantes, a agirmos de formas distorcidas, e falta aí também, quando a gente busca nos transformarmos, nos melhorarmos, a situação da empatia, de nos colocarmos no lugar do outro. Primeiramente seria, será que a gente gostaria de ir numa casa, ou pela primeira vez, ou em algumas vezes, precisando de um aconchego, de um socorro espiritual, e ser recebido com indiferença, ser tratado de uma forma não tão legal? E também quando você fala de Chico e de Kardec ir trabalhar, independente, nossa, a gente lembra da saúde de Chico, Kardec passou por poucas e boas, né, queimaram os livros dele, do trabalho dele, ele não desistiu nem uma hora de buscar conhecimento através dos espíritos por várias pessoas em várias localidades do mundo. Nós sabemos que a codificação dos ensinamentos de Kardec foram confirmadas em várias partes do mundo e foram buscadas em várias localidades também, para chegar a ter um evangelho, um livro dos espíritos, um livro dos médios, Céu e Inferno, Gênesis, e não ser ninguém ter conseguido derrubar até hoje. E Chico Xavier, com mais de 500 obras, aí nós sabemos que depois do desenlace dele veio muito mais livros que ele tinha deixado escrito, e olho sangrando, coração doendo demais com angina, ele tinha catarata, dores nas pernas, e realmente é o que você falou, Will, ele não desistia, dormia muito pouco, não deixava de se entregar caridosamente, amorosamente, para aqueles que precisavam dele. Você falou do filme As Mães de Chico, que nós temos a nossa querida Célia Diniz, que passou ali, né, por várias situações de desenlace, de entregar de volta para Deus o filhinho, depois a filha. Então, olha que situação que, de repente, a gente precisa, pelo menos, deixar passar pela nossa mente e dizer, antes de querer, por algum motivo, às vezes não tão assim tão grave, mas às vezes por uma dor de cabeça, por uma coisa bem menor, aí já não vai ou para um trabalho, ou para uma aula, ou até mesmo para um tratamento que precisa ser continuado, levando em desconsideração toda a tarefa espiritual que vem até nós. Então, quando a gente fala, poxa, nós queremos ser bons espíritas, sermos bons cristãos, que ser, né, um bom cristão é estar ali de acordo com os ensinamentos
que Cristo nos ensinou, que Jesus nos ensinou, mas ainda na tentativa, porque não vamos fazer tudo de uma vez, e muito menos num planeta de provas e expiações. Mas será que não cabe a nós pensarmos um pouquinho mais adiante e mais profundamente? Evitar, muitas vezes, corpo mole. Lógico que nós não estamos dizendo de doenças graves, de doenças que podem transmitir para prejudicar um outro, mas em situações que nem o Wilson falou, nossa, ele caiu, ele machucou, ele está sentindo dor e está aqui trabalhando comigo. Ele poderia estar deitado no sofá, numa cama, dizer, não, Celina, não vou gravar, não vou, mas não. E ele tem a responsabilidade aí de uma casa espírita, ele sabe das tarefas dos espíritos que também saem dos seus locais de trabalho, doam também o seu tempo para estar aqui conosco, fazendo com que isso tudo aconteça, que nos fortaleça, que nos trate. Não é? Muitas vezes a gente faz, sim, corpo mole em relação a essas coisas muito menores do que essas que nós estamos apontando, pelo menos de Kardec e de Chico, que se não fosse eles, nós nem estaríamos estudando tanto o Espiritismo, buscando essa força interior para nos melhorarmos mais rapidamente até do que a gente espera. O Chico acho que é um grande exemplo para todos nós. Grande. Mas é o Chico. É o Chico, mas quem sabe um dia a gente possa, pelo menos, tentar se aproximar da grandeza do Chico. Ele é um exemplo para nós. A gente não tem tantos influenciadores, os coaches da vida, aliás, desculpa quem é coach, mas nossa, enfim. É, o Chico Xavier é o maior influenciador que a gente pode ter dentro do meio espírita. E aliás, você citou aí a Célia Diniz, do filme As Mães de Chico. Ela aparece num pedaço do filme, mas eu vi um documentário sobre o Chico Xavier e tem um depoimento dela muito bacana, que inclusive uma das personagens desse filme, As Mães de Chico Xavier, foi inspirado nela. Quando ela perdeu o filhinho dela, ela era de Pedro Leopoldo, né, frequentava, né, o centro espírita que o Chico Xavier tinha fundado, e ela queria, aquela dor dela, imagine, uma mãe perdeu uma criança ali de 5, 6 anos de idade. Passou pela cabeça dela ir buscar consolo no Chico Xavier. E a mãe dela falou, você vai incomodar o Chico com a sua dor, sendo que você é espírita e você sabe como as coisas funcionam? E ela foi muito honesta no documentário e falou, prevaleceu para mim o egoísmo. Eu fui até o Chico e quando eu cheguei lá, e isso está inclusive no filme, o Chico virou para ela e falou, você já perdoa a sua babá? Porque o filho dela estava no colo da babá, caiu, né, e aí acabou sendo hospitalizado, e aí descobriu-se que ele tinha uma doença já pré-existente. E aquele tombo apenas veio, digamos, trazer à tona o motivo do que ele precisava desencarnar. E ela falou, não, eu perdoei a babá, eu perdoei de coração. Eu falei, então você tem que dar graças a Deus, porque se o seu filho tivesse caído do seu colo, você não conseguiria viver com o seu remorso. E ela era uma trabalhadora espírita, frequentava lá o centro espírita que o Chico Xavier tinha fundado, e ela foi muito honesta, Celina, eu gostei muito desse depoimento dela, ao dizer que prevaleceu o egoísmo dela, entre aspas, ao procurar o Chico, porque o Chico era procurado por centenas, milhares de pessoas. E ela foi até lá e recebeu o consolo. Por que eu estou citando esse exemplo aí que você lembrou e que, inclusive, ontem assistindo, né, o filme, está mais fresco na minha memória? Nós trabalhadores espíritas, também somos necessitados. Também temos as nossas dificuldades, também temos os nossos problemas, também temos as nossas angústias. Também precisamos, e a gente sabe que muitos trabalhadores às vezes não querem, precisamos às vezes passar por um tratamento espiritual, por um atendimento fraterno. Não é vergonha nenhuma a gente buscar ajuda. Porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, como é que a gente vai querer doar algo para o outro? Um doente não cuida de um outro doente. Então, acho que é importante também a gente falar nesse sentido, né, Celina? Para os trabalhadores espíritas não terem vergonha de buscar ajuda quando necessário e, até seguindo o exemplo da Célia, quando você realmente a dor aperta muito, por que não buscar conversar com alguém? Lógico que a gente não tem mais um Chico Xavier aqui encarnado na Terra, alguém que a gente realmente confia, com uma psicografia confiável, mas buscar a ajuda necessária quando a gente precisar. E quantos trabalhadores não estão aí precisando de ajuda e simplesmente se calam, simplesmente às vezes têm vergonha, porque, não, o que vão pensar de mim se eu for buscar ajuda? Eu como um trabalhador espírita, como um palestrante espírita.
Não é vergonha nenhuma buscar ajuda, né, Celina? Pelo amor de Deus. Exatamente. Nossa, muito bem colocado e uma necessidade grandiosa para todos nós trabalhadores espíritas. Por que não deixar um pouquinho o orgulho, a vaidade de lado e dizer, olha, eu estou precisando, eu não sou feito de estátua de bronze. Muitas vezes a gente afunda ali, deixando o orgulho lá em cima, e depois a gente sabe que vai responder por isso. Nós temos o mínimo de conhecimento necessário para mostrar que, às vezes, a gente precisa da realidade, da flexibilidade, de tirar não só o orgulho, como esses sentimentos que dificultam tanto a nossa melhoria espiritual. Nós todos precisamos de um passe, nós todos precisamos de um tratamento, nós todos precisamos falar e ser ouvidos, independente da posição de tarefa dentro da casa espírita. Uma coisa que também está pesando muito hoje em dia é cargo dentro de casas espíritas. Isso daí não pode influenciar a gente, porque em vez de levar para frente, vai estacionar. Tem que se desapegar de posse, de cargo, de tarefas que às vezes precisam ser trocadas, que precisam dar oportunidade a todos e também de aprendizado diferente para a gente. Então, a gente precisa pedir força através das orações para que a gente mude a nossa visão e faça isso que o Wilson trouxe tão grandiosamente agora, para que a gente discutisse um pouquinho e refletisse. Será que nós estamos precisando de um tratamento só porque a gente está fazendo isso, fazendo aquilo, não já acha que tem tudo? Não é. Às vezes nós somos testados realmente na nossa humildade, como diz, a gente vai através da prece pedir coisas para Deus, ele sabe tudo que a gente precisa, e o que o Evangelho fala? Temos que pedir, sim, através da prece, justamente para testarmos e treinarmos a nossa condição de humildade, que é tão difícil ainda, principalmente com esses apegos a cargos dentro de casa espírita. A gente sabe que infelizmente conheço vários companheiros nesse sentido. E você tocou num assunto também interessante, Celina. Ainda hoje a gente percebe, não sei se é aí na Grande São Paulo, mas pelo menos aqui no interior a gente percebe muito isso. Ah, o centro do fulano de tal. Aliás, quando eu falo, o centro do Wilson, eu falei, pelo amor de Deus, o nome do centro é Jefa. Eu faço parte do centro. O centro não. Estou como presidente, fui o idealizador, mas o centro não é meu. O nome do centro é Jefa. Mas assim, isso ainda está muito enraizado em algumas casas e no inconsciente coletivo. Ah, o centro do fulano de tal, vai lá com o fulano, enfim. Personalizam o centro na figura ou do presidente ou do fundador, enfim, seja lá quem for. E aí, quando esse presidente ou esse fundador morre, desencarna, muitos centros simplesmente desmoronam. Tem um centro bem próximo aqui ao Jefa, por exemplo, um centro que eu adorava fazer palestra, e tinha lá um senhorzinho que não era o presidente, mas era uma das figuras mais importantes ali. Ele desencarnou e o trabalho simplesmente desapareceu. Um dia, tudo bem que teve a pandemia, foi bem no meio da pandemia, tal, do coronavírus. E aí quando as coisas começaram a voltar ao mínimo de normalidade, né, entrei em contato, né, com o pessoal daquele centro. A gente parou com os trabalhos, né, que o fulano morreu, enfim, né, uma série de coisas. E assim com outros trabalhos que eu, por exemplo, já participei de um trabalho em que a figura principal do trabalho desencarnou e o trabalho foi michando até que infelizmente desapareceu. E não foi por falta de tentativa de unir o grupo, mas enfim, né, livre-arbítrio de cada um. Infelizmente a gente ainda presencia muito isso, né, Celina? A personificação de uma casa espírita ou de um trabalho espírita numa pessoa. E aí tem os dois lados da história. Se aquela pessoa não se dedicar com afinco, o trabalho não funciona. Só que também, se ele não deixar, como você falou, delegar algumas coisas, deixar que as pessoas se conscientizem da importância do trabalho, para que ele continue quando aquela pessoa não estiver mais ali, também a coisa não funciona. Como é que é, na sua opinião, Celina, como é que é lidar com isso? Tanto para os trabalhadores, para o dirigente da casa espírita, como para as pessoas que estão ao redor, em não endeusarem ou não personificarem aquele trabalho, aquele centro de uma pessoa só. Isso daí não pode mesmo, porque senão, se a pessoa volta para a pátria espiritual, acabou o trabalho. Realmente, tem que delegar com amor, com carinho, com cuidado, não pode abrir mão de tudo, mas sabe
pai que olha de longe, mas se o filho vai e põe o dedo na tomada, ele corre e tira para não se machucar, para não levar choque. Eu acho que tem que ser mais ou menos assim, fazer a parte da gestão, da administração, olhando, delegando realmente, tem que ter aquele que é responsável pela parte financeira, pela parte administrativa, pela parte de estudo, etc, etc. Mas em tudo quanto é lugar não adianta, tem a hierarquia, não é? Até mesmo no plano espiritual tem, então não tem como, porque um animalzinho com vários donos, com vários tutores, morre de fome, como se diz mesmo, né? Porque aí um vai dar, não, a outra já deu, ninguém dá comida e fica por isso mesmo. Então, é uma situação de aprendizado constante, estar junto, sem, contudo, ter aquele apego e aquela posse, olha, não, sou só eu que mando, a resolução tem que ser junto com os colaboradores, com os tarefeiros, né, no sentido de parceria, até mesmo, entre aspas, profissional, porque não deixa de ser uma empresa, uma casa espírita não deixa de ser uma empresa. Então, é olhar, saber o que está acontecendo, é que nem o presidente de uma indústria grande. Ele não vai estar ali pondo a mão na massa em tudo, mas ele tem que, no mínimo, conhecer e saber se os colaboradores estão bem, se está tendo o que precisa para fazer o que tem que fazer, e por aí vai. Tem que se levar muito em consideração que é uma empresa, uma casa espírita, por menor que seja, como nós já falamos aqui em alguns encontros, precisa ter luz, precisa ter água, precisa ter alguma coisa que traga uma manutenção. Então, uma pessoa sozinha não pode querer ser dono de uma casa espírita. Precisa de uma doação, precisa de um auxílio, precisa de uma colaboração. De repente, olha, podem abrir um brechó, podem doar livro para que seja vendido, mesmo que seja num preço diferenciado, mas não dá para jogar na cara, nas costas do presidente, pagar luz, água, pagar tudo, pagar os aparelhos que vai utilizar lá, computador. Não dá, não dá. Isso daí precisa ter um mínimo de noção, porque senão não é gestão, não é administração e acaba a coisa indo para o outro lado. Nós não estamos falando de bons espíritas, então precisa ter união, precisa ter pensamento em comunhão. Lógico que nem todo mundo vai pensar e fazer tudo igual, mas operações e pensamentos diferenciados que depois chegam a um benefício, até um lucro para uma casa espírita, tem que ir se trocando, se pensando devagar. Às vezes a pessoa fala uma coisa de primeira, a gente fala, nossa, que absurdo, como foi o negócio da pasta de dente, né? Que a gente sabe, quando a pasta de dente, quando foi criada, foi um absurdo na época. Imagina passar a pasta de dente, aquele negocinho de nada para sair dali. Acharam que era um absurdo a pessoa que tinha um cargo bem pequeno na empresa dar aquela opinião. E depois é exatamente isso que está até hoje a pasta de dente do jeito que ela é, saindo pouquinho, indo para a escova e sendo usada e dando lucro para todo mundo. Não é? Na pasta de dente não vem num bojo, não vem não, e foi aí que começou as coisas a mudarem, até mesmo quando se fala de lucro, isso aí pode ser levado, eu estou dando exemplo, para que seja ouvido sejam ouvidos todos aqueles que dão opinião, que estão trabalhando junto, e, logicamente, um respeitar o outro com as suas diferenças, porque se for tudo igual também o negócio não anda. Então, precisa de algumas coisas diferenciadas, mas não pode ser tudo em cima só do presidente da casa. Eu que eu digo. Aliás, queria deixar aqui um testemunho, não gosto muito dessa palavra, mas recentemente a gente fez uma festa da pizza aqui no centro, né? E foi assim, sensacional o envolvimento dos tarefeiros, né? Todos se envolveram de uma forma ou de outra, ou para vender as pizzas, ou no dia realmente que a gente fez, montou as pizzas ali no centro, né? E distribuiu ali, né, para o pessoal que tinha comprado. Foi realmente muito bom, foi muito bacana esse envolvimento, porque assim, fugiu da parte espiritual, né, fugiu da parte doutrinária, né, do nosso trabalho, para uma coisa que era em benefício da casa e todos se envolveram. Foi muito bacana, foi muito legal isso. Eu confesso que eu tinha minhas desconfianças em relação a, puxa, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que as pessoas vão se envolver? E realmente as pessoas se envolveram de uma forma muito carinhosa, foi muito bacana aquele dia. Aquele dia particularmente, a véspera da pizza, eu estava muito triste, porque eu tinha perdido uma amiga querida aqui de Sorocaba, né, uma companheira querida, tanto que a gente foi limpar o centro, depois de lá a gente teve que ir no velório, enfim. E aquilo me acalentou de uma forma foi tão gostoso, né, o ambiente ali, no dia da limpeza, no dia de fazer as pizzas, da distribuição, enfim. Então, às vezes, pequenas, entre aspas, coisas
acabam unindo os tarefeiros, acabam unindo os espíritas. E aí a gente pode transferir isso para eventos espíritas, né, que eventualmente a gente acaba participando, né, congregando outras casas espíritas, congregando outros companheiros, que às vezes a gente vê só de longe, né, a gente conhece assim, só de ir fazer uma palestra ou de ir num evento assim, e a gente acaba tendo esse contato mais de perto. Então, assim, acho que o que falta realmente, Celina, na minha opinião, e Kardec nos deixou essa recomendação, para nos unirmos enquanto espíritas, unirmos os nossos esforços, respeitando, claro, as diferenças de metodologias de trabalho, metodologias de aplicação do conhecimento espírita, mas nos unir de fato e sermos realmente espíritas, os bons espíritas, como a gente tem esse capítulo do Evangelho. Aliás, recomendo o pessoal que está em casa aí, capítulo 17, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, os bons espíritas. Vale a pena ler inteiro. Quem for fazer Evangelho esta semana, pegue esse item para ler, um item sensacional, fantástico, de muita reflexão. Então acho que falta isso, né, Celina? Da gente realmente se unir, da gente ser realmente espíritas de verdade, respeitando as diferenças, respeitando uns aos outros, porque senão a doutrina, infelizmente, não vai para frente. Se a gente não conseguir, entre nós, termos um mínimo de união, um mínimo de carinho, um mínimo de respeito, que a gente vê muitas vezes em outras denominações religiosas, aí o espiritismo realmente não vai para frente, né, Celina? E você vê como uma situação de trabalho que foi bom para casa, foi bom para todos os participantes, os tarefeiros que estavam ali dando do seu suor, do seu tempo, do seu trabalho, e para aqueles que foram também consumir a pizza, estavam juntos, foi um ambiente de harmonia, de união, estavam mais juntos, se conheceram até melhores, e vai estreitando o laço de amizade, vai ficando mais perto o outro. Olha que ideias boas que tem que vir uma hora, né, na cabeça de um, de outro, para se fazer, para essa união necessária, até mesmo fortalecendo os trabalhadores espirituais que precisam daqueles que estão ali para fazer o que tem. Nós somos instrumentos, eles não vão aqui se materializar, eles usam a gente, assim como Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, usam a gente para fazer as coisas. E olha até que dica legal que você passou aí, a noite da pizza, de repente tem casas que fazem a noite do pastel, a noite do caldo, não importa o que seja, o importa é fazer com amor, com doação, com carinho, que acaba dando lucro e acaba as coisas acontecendo até mais do que se espera. Então, grande, nossa, iniciativa de vocês, parabéns aos tarefeiros, aos trabalhadores, ao presidente da casa, a você, Wilson, por permitir que esses eventos aconteçam, porque é uma abertura de mente para trazer também auxílio para uma casa que precisa da matéria, estamos no material, para que aconteça a ajuda espiritual, o tratamento, e a gente não pode deixar aqui de falar dos nossos irmãozinhos animais, que precisam também desse carinho, desse tratamento. Quantos e quantos a gente já viu, acredito que você aí mais ainda, um tratamento de passe, um tratamento de carinho, de ser encaminhado para esses pronto-socorro espiritual, que é a Casa Como Jefa, e os animaizinhos melhorarem berrantemente e, às vezes, muito mais rápido do que a gente imagina. Então, olha como para tudo vale o amor, para tudo vale a intenção de carinho, de caridade, como nós falamos, que é o centro, né, do que profetiza o Espiritismo, caridade, amor em ação. E para a gente ter amor, a gente precisa se transformar por dentro, e essa doação, como tudo isso que o Wilson está colocando aqui para a nossa reflexão, está baseado também. Então, que a gente não esqueça dos irmãozinhos animais, que no início, né, o Wilson até falou, a gente vê tantos ainda maltratando, ainda deixando de cuidar, ainda abandonando, porque, pelo menos aqui para esses lados, é grande a situação de animaizinhos que precisam ser adotados. E às vezes a gente vê, mas às vezes a gente não vê, e às vezes se coloca comida na rua, na porta das casas, vai gente lá e chuta e tira, esquecendo que eles são seres com alma, que são seres com sentimento, que são seres que muitos e muitos aí, nossa, ficam numa depressão para o resto da vida porque, né, deixaram ir embora porque precisava ir no seu momento certo para a pátria espiritual, aqueles que foram companheiros, que muitas vezes sararam também doença dos seus tutores,
com o seu amor, com o seu carinho, com a sua atenção. Sim, os animais realmente nos ensinam tantas coisas boas e sou suspeito para falar, né? O nosso trabalho é realmente fantástico, uma energia maravilhosa. E essa energia maravilhosa dos nossos trabalhos foi uma energia muito parecida, muito realmente parecida com o que a gente sentiu nesse evento da pizza. Foi um dia, uma tarde, né? Quer dizer, um dia inteiro praticamente, ali de doação, né? Cada um doando do seu tempo, em prol da casa, em prol de uma causa maior, que foi realmente muito bacana o que a gente fez. Aliás, como você falou, sugiro, recomendo para outras casas aí fazerem algo nesse sentido, até para vai unir o útil ao agradável, vai ajudar financeiramente a casa e vai unir mais os trabalhadores, como aconteceu com a gente. Então, realmente foi um dia muito bacana, foi um dia muito feliz. Eu fiquei muito feliz com o resultado, não só com o resultado material, que é necessário, mas o resultado, assim, de ver as pessoas ali se engajando, se empenhando, foi muito, realmente surpreendente, muito bacana o que aconteceu e recomendo aí para as outras casas espíritas também. Celina, estamos chegando ao final aqui do nosso bate-papo, quero mais uma vez te agradecer pelo seu carinho, por dispor aqui do seu tempo. Sei que você é uma pessoa extremamente ocupada com as suas tarefas, né? Não tão só na rádio, mas nas palestras que você faz. Então, muitíssimo obrigado por mais uma vez destinar o seu tempinho aqui para a gente, nos trazendo tantas reflexões, tantos ensinamentos que vão ficar aí para a eternidade, né? Porque os nossos bate-papos estão sendo assistidos agora, vão ser assistidos daqui a um ano, daqui a 10 anos. Né? Poxa, olha, há 10, 20 anos atrás o pessoal falando disso, olha que bacana, né? Então, muito obrigado mais uma vez, Celina, pelo seu carinho aqui com o Jefferson Sorocaba. Gratidão, eu sem palavras, viu? É sempre muito bom estar com você, porque você traz geralmente e realmente as palavras certas nas horas certas, facilitando o que a gente quer concluir, o que a gente quer trazer muitas vezes. Já falei isso para o Wilson várias vezes. É impressionante como a espiritualidade atua, trazendo o que precisa ser falado. Quer dizer, a preparação através da prece mostra que a gente está ali como um instrumento mesmo da espiritualidade. Então, por isso que facilita e vem as palavras e as reflexões necessárias para aquele dia, para aquele momento e também para quem vai estar e está ligados a nós. Toda a minha gratidão, Wilson. Espero sempre poder contar com o Jefferson Sorocaba, porque é um presente para mim. O presente é nosso, né? E, aliás, só para deixar claro, tudo que a gente conversa aqui, a gente não combina nada antes, tá? Só o tema que previamente a Celina me passa, mas o bate-papo flui, a gente não combina nada antes, né? As pessoas às vezes, já teve gente que me perguntou, vocês combinam antes que vocês vão falar? Não, lógico que não. No começo, eu confesso para você que no começo, algumas palestras, alguns bate-papos, eu fazia um roteirinho, combinava, né, com as pessoas. Hoje em dia, né, depois de quase 5 anos fazendo palestras online, hoje em dia a gente não combina mais nada e o negócio flui, e flui muito bem, diga-se de passagem. Celina, para a gente encerrar, você pode fazer a prece final para a gente, por favor? Vamos fazer sim. Então, mais uma vez, convidando a todos a unirem os corações em energia de amor, unirem as nossas energias mesmo em todos os sentidos, de cura, de carinho, de empatia, de gratidão. Nós pedimos nesse instante por todos do Jefferson Sorocaba, encarnados e desencarnados, que nos dão essas oportunidades de estudo, de trabalho, de reflexão e até mesmo de cura interior. Que a espiritualidade amiga, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, Maria Santíssima, possa envolver a todos, trazendo o que for necessário para o corpo, para o espírito, e que possamos sempre, sempre sermos gratos e termos essas oportunidades de trabalho, de aprendizado, com tantos corações necessitados também, nos fortalecendo, nos ajudando de alguma forma que nem imaginam. Gratidão, Pai, gratidão, Jesus, gratidão a todos que estiveram conosco e que vão estar sempre com a graça de Deus. Pedimos assim licença de nossa parte para encerrarmos o encontro da noite de hoje, debaixo de toda a proteção do alto. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado mais uma vez, Celina. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui em mais esta palestra online do Jefferson Sorocaba. Para aqueles que forem presencialmente, quinta-feira que vem estaremos lá no nosso centro ou até a próxima semana em mais uma palestra online. Grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Até a próxima.